Olá, pessoal. Professor Carlos. Nesta aula, a gente vai resolver algumas questões aí de matemática, de diferentes temas. Vamos aí para a primeira questão. É uma questão em retirada da Prova Brasil. O desenho abaixo representa um sólido. Uma possível planificação desse sólido é... Pessoal, então no caso aí, ele está mostrando o sólido e está perguntando uma possível planificação desse sólido. O que é a planificação do sólido? Você vai imaginar esse sólido, como ele está aqui tridimensional, você vai imaginar ele todo aberto. Entendeu? Qual o formato que ele iria ficar? Da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Para você que ainda não entendeu o que ele está pedindo, que é a planificação desse sólido, eu vou dar aqui um outro exemplo de um sólido mais comum do nosso dia a dia, que é o paralelepípedo, né? Ou prisma de base retangular. Eu estou desenhando aqui do lado. Por exemplo, a sala de aula, uma sala de aula, a sala da sua casa, uma caixa de sapato, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó, que é um prisma de base retangular que a gente fala, ou um paralelepípedo. Vamos imaginar que você pega esse sólido e abre ele. Então, você vai abrir ele para cá, vai abrir todo esse sólido, vai planificar ele. Como esse aqui é um sólido mais presente do nosso dia a dia, talvez seja mais fácil a gente imaginar ele planificado. Então, quando você abrir esse sólido, abrir as laterais dele, tem lá a parte do fundo, tem aqui uma parede aqui do lado, né? Aí tem a parte de cima. Eu estou pegando esse sólido lá e estou planificando ele, estou abrindo ele, né? Tem a parte de uma parede, tem a parte de cima, tem uma outra parede aqui do lado. Aí tem essa lateral aqui, que representa essa aqui, e essa outra aqui, ó. Então, o prisma de base retangular ou o paralelepípedo planificado, ele vai ficar nesse formato aqui, ó, que é mais comum do nosso dia a dia, uma caixa de sapato. Você imagina pegar essa caixa de sapato e abrir todas as laterais dela. Então, você vai imaginar essa caixa aqui, esse bloco aqui, né, esse desenho aqui planificado. Uma possível planificação desse sólido ele ficaria o quê? Igual da letra A, igual da letra B, igual da letra C ou igual da letra D? Pessoal, esse sólido aqui tem até umas bolsas que vêm para os alunos colocar lápis, borracha, né, o material escolar, que tem mais ou menos esse formato. Então, se você imaginar ele planificado aí, e colocar um pouquinho a imaginação para funcionar, a única que vai dar correto aí seria essa letra B aqui, ó. Então, eu até fiz aqui a comparação aqui do paralelepípedo, que é uma figura mais comum do nosso dia a dia, planificada. Esse aqui, quando você abre ele para um lado, para o outro, então, ela tem duas faces aqui triangulares, né? E três triangulares. Tem duas faces triangulares e três faces retangulares. Então, seria esse formato aqui, mais ou menos, planificado. Ok? Vamos para a próxima questão. Também uma questão retirada aí da Prova Brasil. Observem as figuras. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram duas pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais. Então, esse aqui é o total de partes que Pedrinho dividiu. 8 pedaços iguais. E comeu 6 pedaços. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais de José e comeu 9. Então, Pedrinho dividiu em 8 e comeu 6. José dividiu em 12 e comeu 9. Então, aí está aqui nas alternativas. Letra A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza?
José comeu o dobro do que Pedrinho comeu? Pedrinho comeu o dobro do que José comeu? Ou a letra D, José comeu a metade do que Pedrinho comeu? Pessoal, já está até desenhado. Lembra o seguinte, que as pizzas elas têm o mesmo tamanho. Só que José dividiu ela em 12 e comeu 9. E Pedrinho dividiu em 8 e comeu 6. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa pizza aqui do Pedrinho, que já está até dividida aqui nos 8 pedaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos 8 pedaços que ele dividiu, ele comeu 6 pedaços. Então a gente pode pintar aqui o que Pedrinho comeu. Ó. Então a gente pode pintar aqui o que Pedrinho comeu. Ó. Ele comeu esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque falou que ele dividiu em 8 pedaços e comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja bem aqui o que sobrou aqui de Pedrinho. Sobrou essa parte aqui, ó. Porque ele dividiu em 8 e comeu 6 pedaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sobrou isso aqui. Já José dividiu em 12 e comeu 9. Vamos ver aqui o que José comeu. Ó, um pedaço, né? 2 pedaços, 3 pedaços, 4, 5, 6, 7 pedaços, 8, 9 pedaços. Olha o que sobrou aqui também da pizza de José. Pessoal, então pela figura, pela própria análise da figura, se você pintar o que Pedrinho comeu e depois pintar o que José comeu, você vai ver que o que sobrou em cada um foi equivalente. Olha o que sobrou aqui em José. Ó. Olha o que sobrou aqui em Pedrinho. Então, Pedrinho dividiu em 8 pedaços e comeu 6, que foi o que eu pintei. Então, o que dividiu vai ficar aqui embaixo. O que ele comeu fica aqui em cima. Já José dividiu em 12 pedaços e comeu 9. Então, o que dividiu fica embaixo, o que ele comeu fica em cima. A gente percebe, até mesmo olhando na figura, que eles comeram a mesma quantidade. Sobrou um quarto aqui de José e sobrou um quarto aqui de Pedrinho. Né? Então, a gente diz que essas duas frações são equivalentes. Fração vem de fracionar, quebrar, dividir. Equivalentes quer dizer iguais. Então, eles dividiram e acabaram comendo a mesma quantidade. Frações equivalentes, pedaços iguais, né? Eles comeram. Pela própria análise da figura, a gente percebe isso. Então, aqui seria a resposta correta, a letra A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Vamos para a próxima questão. Também uma questão retirada da Prova Brasil. Em qual das figuras abaixo o número de bolinhas pintadas representa 2/3 do total de bolinhas? Então, ele quer a fração 2/3. Pessoal, como eu acabei de falar na questão anterior, o número que está aqui embaixo, que é o denominador da fração, é em quantas partes você vai dividir. Entendeu? São o total de partes. Em quantos grupos que você vai dividir essa bolinha. Então, você vai dividir ela em 3 grupos, porque é 2/3, né? Você vai dividir em 3 grupos e vai pegar 2 dessas partes. Então, se eu pegar esses bolinhos e dividir aqui em 3 grupos, ele quer 2/3 do total, 2/3. Então, eu tenho que dividir elas em 3 partes iguais, que está embaixo em quantas partes que eu dividi. É igual aquela questão do José e do Pedrinho lá. Então, aqui dividiu em 3. Então, vai ter que ser em 3 partes iguais. Então, a única forma seria eu dividir elas em grupo de 2 e 2, né? 1, 2, 3, porque eu estou dividindo em 3 partes iguais, Aqui também, eu vou dividir em 3 partes iguais, 1, 2, 3. São 3 grupos.
Porque o que está embaixo, que é o denominador, é em quantas partes você divide. Então, estou dividindo ela em grupos, 3 partes. Ó. Aqui você tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todas delas divididas em 3 partes. Dessas 3 partes que está dividida, eu tenho que pegar 2 dessas partes. Atenção! Não é que eu vou pegar 2 bolinhas. Eu vou pegar 2 das partes que estão divididas. 2/3. Eu dividi em 3 e vou pegar 2 das partes. Se eu pegar essa primeira aqui, eu peguei quantas partes aqui, ó? Eu peguei somente, eu vou até colocar aqui e destacar com outra cor aqui, ó. Se você observar, eu estou pegando aqui 2 bolinhas somente. Então, eu estou pegando somente uma parte das 3 partes, eu peguei só uma. Isso aqui é 1/3. É uma parte das 3. Se você olhar essa aqui, eu peguei essa bolinha aqui, essas 2, 1/3, e peguei mais uma aqui, ó. Só que aí sobrou. Não cheguei a pegar 2/3 completamente. Tenho que pegar 2 partes das 3 partes que está dividida. Aqui sim, eu peguei essa parte toda e peguei essa parte toda. Cada partezinha dessa é 1/3, é uma parte das 3. Então, aqui eu peguei 1/3, vai ficar um pouquinho apertado aqui, mas eu vou tentar desenhar, escrever aqui, ó. E um pouco pequeno para você enxergar também. Mas cada partezinha dessa aqui é 1/3. 1/3 mais 1/3 vai dar igual a 2/3. Então, a resposta correta seria aqui a letra C. Pessoal, porque ele está dividindo em 3 partes e das 3 partes ela pega 2 dessas partes, que vai dar um total de 4 bolinhas aí, né? Ele pegou 2/3 das bolinhas. Se você pegar aqui a letra D, ele pegou uma parte, 1/3, outra parte, só que ele já está pegando uma outra bolinha aqui que não tem nada a ver com a história. Então, aqui vai dar 2/3 certinho, vai dividir em 3 partes. O total embaixo é o que está dividido e peguei 2, né? 2 dessa parte. Então, 2/3 seria a letra C, que representa o total de 4 bolinhas. Certo? Analisa a questão, pausa o vídeo se for preciso, assiste mais de uma vez até você ver que não é tão complicado. Vamos para a próxima questão. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro 9 negativo. Então, o E representa o 9 negativo. E o ponto F ao inteiro 7 negativo. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0, o inteiro que é o 0, estará, vamos para as alternativas, sobre o ponto M, entre os pontos L e M, entre os pontos I e J, ou sobre o ponto J. Vamos analisar aqui a figura. Você está percebendo que ele está vindo aqui, aumentando, né, os valores, 9 negativo, 7 negativo, e ele está indo de 2 em 2 unidades. Então, aqui do 9 negativo para o 7 negativo, você tem que ficar bem atento nisso. Então, o próximo número que viria aqui na sequência, no G, seria, ó, 9 negativo, 7 negativo, pularia o 6 negativo e viria para o 5 negativo. Aí, 5 negativo, pularia o 4 negativo e viria para o 3 negativo. Aqui, ó, pularia o 2 negativo, viria para o 1 negativo. Do 1 negativo, tem o 0 mais ou menos aqui, e aí já entraria nas partes, nos inteiros positivos. Ó, 1 positivo, aí pularia o 2 positivo e já viria para o 3 positivo, e assim sucessivamente. Eu vou colocar 3 pontinhos que isso aqui vai prosseguir. Então, você tem que perceber isso aí, pessoal. Dos 9 negativos, 7 negativos, 5 negativo, 3 negativo, 1 negativo, aí ele já vai... Então, o 0 está aqui, ó. Olha onde está localizado aqui o 0. Então, o 0 está entre o I e o J. Está bem aqui o 0. Está um pouquinho borrado aqui. Mas dá para você enxergar aqui, né? Então, entre um negativo e um positivo, né? I e J. Qual que é a alternativa aqui, ó? Entre os pontos I e J. É a letra C. É só você analisar a reta. Com calma.
Vamos para a próxima questão aí. O gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B. Então, você tem aqui a preferência dos eleitores, né, entre os candidatos A e B. Na legenda que está mostrando que o candidato A é esse que não está tracejado, começa aqui em 40%, esse aqui representa o A, vai indo, segundo determinado ponto que o A vai ultrapassar o B, e o B representa esse aqui, que é o tracejado, ó, pela própria legenda do gráfico. Então, ele vai em determinado ponto aqui, o B, ele vai ser ultrapassado pelo A, ele vai ficar abaixo do A. Eu até coloquei uma outra figura aqui do gráfico para a gente observar melhor. Essa aqui que está em linha reta, que representa, sem estar tracejado, representa o candidato A. E essa aqui, que está tracejado, representa o candidato B. Então, começa aqui em 1º de maio, né? Aí, 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, até chegar a 1º de junho. Aí, prossegue até o 1º de julho. Segue aqui até o 1º de agosto. Dia 1º de agosto, o B ainda continuava em cima do A. Você percebe que o B ainda está lá em cima, o tracejado, né? No decorrer do mês de agosto, aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Aqui mais ou menos um terço, aqui mais ou menos pelo dia 10, não sei, de agosto. Porque aqui começa o 1º de agosto, ó. 1º de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, 5 de agosto, 10 de agosto, aí prosseguir até chegar aqui 1º de setembro. Então, que se representa o mês de agosto aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. É umas figuras meio difícil de... Uma seta aqui, mais ou menos aqui pelo dia 10, né? Mais ou menos, de agosto. No decorrer do mês de agosto, você percebe aqui que o candidato A ultrapassou o B. 1º de setembro, o A já estava aqui em cima. Em qual mês o candidato alcançou, na preferência dos eleitores, o candidato B? A gente acabou de responder a questão aí, olha no gráfico. Ele quer saber em qual mês que o candidato A alcançou, né, na preferência dos eleitores, o candidato B. Em qual mês o candidato A alcançou na preferência o candidato B? Então, qual foi o mês que o candidato A que alcançou? Alcançou e passou, né? Na verdade, quando chegou 1º de setembro já tinha passado. Então, foi no decorrer do mês de... Você percebe no gráfico que o candidato A alcançou o candidato B no decorrer do mês de agosto. Então, a resposta certa seria a letra B aqui. Pessoal, só analisar o gráfico, você vai perceber que o candidato A foi aqui no decorrer do mês de agosto. Então, muito bem, pessoal. Com essas 5 questões, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Se for preciso, pausa o vídeo em uma questão que você não entendeu, volta nela, ou volta o vídeo todo, assiste quantas vezes for preciso, até você entender esse exemplo. Em uma outra gravação, a gente vai responder mais questões aí. Muito obrigado e até a próxima.